Rainer e para a Tainá, para garantir a fala deles, e aí no finalzinho, se houver um tempinho, a gente fecha aqui. Vou compartilhar a tela. Eu queria muito que o nosso tivesse organizadinho, mas eu acho que assim, essa daí, tá todo mundo vendo? Alguém me confirma, por favor? Sim. Eu não sei se você consegue, Tainá, aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar. Essa daqui é uma visão, assim, né, de cima, do alto, do topo dos nossos caminhos, e acredito que eu e o Rainer, a gente sai correndo aqui no meio dessas estruturas, e hora pula para um lado, hora pula para o outro, né? Então, como que a gente organizou aqui, né, com o centro, né, essas problemáticas da educação física, e algumas situações, né, muito bem exploradas e faladas pelo Eurênios e o Marley. Compartilho também, né, eu e o Rainer, a gente compartilha dessa situação que a Franciele colocou. O nosso estado aqui determinou a volta 100% dos professores, e no dia 7 de junho, 50% com os alunos, sem previsão, assim, né, sem vacina, né, sem uma data para vacina. Então, a gente foi uma semana muito difícil para a gente. Então, só estou desabafando mesmo. Desculpa, gente, mas vamos aqui. Né, dentro dos aspectos legais, a gente colocou aqui em interpretações, enfrentamentos aqui, né, da LDB, o que aconteceu em 1961, o que aconteceu em 1971, e os desdobramentos de cada situação, né. Aí eu destaco, né, o que vem da LDB e as definições, né, como componente curricular, o que a gente vive hoje, um componente curricular obrigatório dentro do ensino básico, que corresponde, né, ao ensino médio, fundamental, infantil, apesar de que a gente vê muitas falhas aqui dentro, né, do ensino infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, não é algo muito claro para a gente aqui, então é algo que a gente pontua aqui também. Dentro, né, do que aconteceu do processo histórico aqui, por exemplo, da prática obrigatória, os cursos e a história, né, as reformas educacionais, a gente consegue correlacionar tudo com o que a gente vê aqui no esporte, por exemplo. Então, acho que o próximo passo, meu e do Rainer, é a gente fazer o nosso caminho aqui dentro do que a gente levantou. Como as coisas se interligam é muito curioso, e eu já havia percebido isso há um tempinho atrás, e aí veio essa atividade que foi um grande desafio gostoso, apesar de não estar dominando a ferramenta igual a Eurênios e o Marley e os demais que fica abrindo assim, ó, eu fiquei só o recalque, por vocês conseguirem, né, abrir em outra situação, eu não aprendi isso aí, não. As atuações docentes, né, o que a gente vê, o que a gente, né, como que as práticas tradicionais, elas, né, podem, né, giram em torno dessa exclusão, né, como que fica quem é que carece quem carece de talento, quem precisa da nossa atenção. E aí eu volto àquele exemplo das Olimpíadas lá de matemática, a mesma coisa de excluir quem é que tem dificuldade de matemática, aquilo mexeu muito com, né, me chamou a atenção. Em relação à indisciplina e ao afastamento dos professores, a atuação dos professores, né, relaciona, né, as práticas tradicionais estão relacionadas à indisciplina e ao afastamento. O afastamento da indisciplina, como que isso aqui, né, interliga. Acho que o próximo passo, penso eu que o nosso próximo passo é interligar tudo isso aqui. A gente está definindo, né, a indisciplina, por exemplo, os atos de desrespeito e agressão, né, o desenvolvimento de valores e atitudes positivas nas aulas, a relação teoria e prática dos saberes pela escola, um saber sobre, um saber fazer, essa proposta de organização, a aprovação de documentos, essa discussão que existe sobre isso aqui, que fica claro para a gente quando a gente abre aqui, ó, no esporte, sabemos o que não devemos realizar, né? Mas será que ficou claro? Aí eu destaco a minha apresentação, e a do Rainer e do Vitor agora há pouco, o que e como ensinar a cultura corporal de movimento,
né, falta esclarecer alguns aspectos, pelo menos para mim, né, e no documento também fala isso, que falta esclarecer alguns aspectos. Para que ensinar esse fenômeno, né, social que está em fluxo e mutabilidade e reatualização, né, que a gente vivencia na nossa sociedade dentro do esporte, como, por exemplo, agora, os esportes eletrônicos, né, essa discussão toda que gira em torno disso, né, só um exemplo. O tratar pedagogicamente esse assunto, né, dentro dessas diferentes propostas pedagógicas que a gente, né, presencia, que a gente vê, que a gente está conversando, essa perspectiva da cultura corporal. As questões de gênero, né, dentro aqui dessa discussão de esporte, dentro dessa indisciplina e afastamento, a gente observa um certo afastamento das meninas, que pode ser justificado de uma forma que doeu ler, né, aquele termo meninas, né, antas, né, aquela em relação aos estímulos que estava presente no artigo, as meninas socialmente, né, essas diferenças sociais que foram construídas, e as meninas recebem esse estímulo mais passivo, e os meninos esse estímulo mais ativo, e aí a gente, né, tem essas situações, né, e o que cabe a nós dentro dessas aulas mistas, né, quais são as ações, né, as intervenções que devem ser feitas, né, tanto a de sensibilizar quanto a de vivência, de situações inclusivas. E eu encontro nos temas geradores, todo mestrado ele é muito acolhedor, mas ler temas geradores, né, e começar a pensar que o aluno é o sujeito ativo do processo, que o professor ele é um mediador da aprendizagem, é acolhedor, perceber a questão do trabalho da interdisciplinaridade, que pode até resolver resolver não, contribuir com algumas outras situações aqui dentro, né, por exemplo, a invisibilidade da disciplina, né, a BNCC colocando a educação física dentro da área de linguagem, construir os conhecimentos dentro de uma visão mais crítica do mundo que o rodeia, e o aluno, dentro desses temas geradores, enxergar o mundo que ele, né, que é palpável a ele, que ele é inserido nesse mundo, nada que esteja distante a ele, que nos chamou a atenção, que é interessante destacar. Muito já foi falado, muito já foi abordado, então a minha fala, né, eu vou ser breve nisso e mostrar como que a gente está pensando em tudo, e agora acredito que o próximo passo é amarrar todas essas discussões, né, a gente já consegue visualizar algumas coisas e tudo, e que bacana, e foi desafiador aprender, né, essa ferramenta, o uso dessa ferramenta, e basicamente é isso.